Acompanhamos no dia a dia o quanto o ser humano está destruindo o meio ambiente. O crescimento das cidades, as indústrias e os veículos estão causando transtornos para o ar, o solo e as águas. O desenvolvimento é necessário, porém o ser humano precisa respeitar o meio ambiente, pois dependemos dele para sobreviver neste planeta. Desenvolvimento sustentável significa obter crescimento econômico necessário, garantindo a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento social para o presente e gerações futuras. Portanto, para que ocorra o desenvolvimento sustentável, é necessário que haja uma harmonização entre o desenvolvimento econômico, a preservação do meio ambiente, a justiça social, a qualidade de vida e o uso racional dos recursos da natureza, principalmente a água. No Brasil, assim como nos outros países emergentes, a questão do desenvolvimento sustentável tem caminhado de forma lenta. Embora haja um despertar da consciência ambiental no país, muitas empresas ainda buscam somente o lucro, deixando de lado as questões ambientais e sociais. Ainda é grande no Brasil o desmatamento de florestas e uso de combustíveis fósseis. Embora a reciclagem do lixo tenha aumentado nos últimos anos, ainda é muito comum a existência de lixões ao ar livre. A poluição do ar, de rios e solo ainda são problemas ambientais comuns em nosso país. 20 anos depois da Eco 92, o Brasil propôs a organização da Rio+20, a maior conferência do mundo sobre desenvolvimento sustentável. Mas o que a gente tem feito nessa área? Que o Brasil tem muito potencial, todo mundo sabe. 20% das espécies do planeta estão aqui. São quase 300 mil espécies de mamíferos, répteis e anfíbios, e quase 2 bilhões de espécies de aves e peixes, sem falar nas 10 milhões de espécies diferentes de plantas. No contexto do desenvolvimento sustentável, isso é um potencial enorme para descobertas de novos produtos, desde cosméticos até medicamentos, além de contribuir para o ecoturismo. Tem muitos pontos que já são vitórias. 85% da nossa energia vem de fontes renováveis. Reciclamos 98% do alumínio. Mais de 90% da população tem água encanada. E 94% das crianças estão matriculadas no ensino fundamental. Graças a políticas nacionais, quase 1/3 das nossas exportações vem de produtos da biodiversidade. E a nossa indústria de reciclagem tem potencial para movimentar 8,5 bilhões de reais. O número de conflitos pela terra no Brasil cresceu 15% de 2010 para 2011. O aumento foi mais expressivo na região Nordeste. É cantando que Valmir Caiová espera conquistar a paz para sua tribo. O pai dele, o cacique Nísio Caiová, foi assassinado por causa de disputa de terra em Mato Grosso do Sul. Colocaram o pistoleiro mesmo, o dono da proprietário mesmo ainda. Colocando, rondando mesmo ainda. Laísa Santos perdeu a irmã e o cunhado. Já recebeu várias ameaças de morte dos assassinos da irmã, que nunca foram punidos. Tiro no cachorro na minha casa, mesmo sinal usado com Maria José Cláudio, que meses antes deles conseguirem assassinar, atiraram no cachorro deles, foram lá na casa dele, do mesmo jeito fizeram na nossa casa. Em 2011, o número de conflitos cresceu 15% em relação a 2010. O aumento foi mais expressivo na região Nordeste, com um avanço de 34% nos conflitos rurais. No Centro-Oeste, o crescimento foi de 22%, no Norte, 19%. As regiões Sudeste e Sul apresentaram leve declínio no número de conflitos, de 2,4% e 9,8%, respectivamente. Está aumentando a violência do chamado poder privado.
que é grileiros de terra, madeireiros, empresários rurais, fazendeiros e madeireiros, enfim, esses que na verdade são aqueles que vão ser os responsáveis pelas pautas de exportação, né, que estão predominando nas ações de conflito. O tema da divisão da terra evoca uma questão recorrente no Brasil, os conflitos fundiários que no decorrer da história do país adquiriram diferentes contornos. De acordo com a doutora em História, Marina Machado, muitas vezes esses conflitos aconteceram por envolverem divisões territoriais administrativas, construções de limites e de fronteiras. Para ela, é fundamental também considerar que tal discussão é atravessada pela questão das disputas entre terras latifundiárias e a expansão ou não de uma fronteira explora diferentes aspectos e interesses de diferentes grupos envolvidos em um mesmo processo: fazendeiros, moradores, grupos indígenas, agentes de governo, representantes da igreja, etc. Os integrantes da Comissão Pastoral da Terra acreditam que a origem de grande parte dos problemas no campo está na falta de cumprimento das leis ambientais. Para eles, a situação pode ficar ainda pior com o novo Código Florestal Brasileiro. O projeto de lei já foi aprovado aqui no Congresso Nacional e aguarda a sanção da presidenta Dilma Rousseff. Aumentará certamente, porque, em primeiro lugar, não pune aqueles que desmataram, estão passando, portanto, por cima da lei. Isso não é ético. Para corrigir essa distorção, nas últimas décadas vem sendo desenvolvido em nosso país o sistema de reforma agrária. Embora lento, já tem demonstrado bons resultados. Os trabalhadores rurais organizaram o MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que pressiona o governo através de manifestações e ocupações, para conseguir acelerar a reforma agrária e garantir o acesso à terra para milhares de trabalhadores rurais. Cabe ao governo todo o processo de reforma agrária através de um órgão federal chamado INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ao contrário do que muitos pensam, a reforma agrária é realizada em nosso país dentro das leis vigentes, respeitando a propriedade privada e os direitos constituídos. Não visa apenas distribuir terras, mas sim garantir aos pequenos agricultores condições de desenvolvimento agrário e produtividade, gerando renda e melhores condições de vida para as famílias assentadas.